Jovem Conservador de Direita. Podcast. Homem, temos o podcast a gravar. Porquê é que trouxe um cão para aqui para dentro? O doutor não tinha onde deixar o cão e então tive de trazer. Quer dizer, o doutor... O senhor faz babysitting e pet sitting? Claro, então o doutor não me paga, não é? Sim. Pelo meu estágio. Eu tenho de tomar conta de animais e assim. E alguém para lhe paga ganhar por dinheiro tomar para poder conta? financiar o seu estágio. Pagam-me, claro. Estou aqui a tomar conta de um cão. Quanto é que lhe pagam a hora por tomar conta de um cão? 2,40€. Ah, é? É. Não é mau. O problema é que ele mija-me tudo, sempre. Percebe aquele cheiro, sabe, às vezes, que vem? O seu? É, ele urina para cima de mim e depois aquilo seca e fica com um cheiro um bocadinho estranho. Sabe que pode lavar a roupa. Poder posso, mas não tenho como fazê-lo. Não, eu vou agora para o rio com o meu fato, doutor. Vai para os tanques. Não tem tanques na sua terra. E depois, no dia em que o fato está a secar, Aí o trabalhar senhor como? faz pet sitting de fato? Claro. Ok. E depois, no dia em que... Imagine, vou lavar o fato ao rio. Sim. E no dia a seguir, o fato fica a secar. Venho trabalhar consigo com o fato todo molhado. É preferível vir com o fato sujo, porque pelo menos o sujo não se vê. Cheira-se. Se eu meter um bocado de febrize ou de... Se nós trabalhássemos só através de fotografias, ótimo. Porque não cheiram as fotografias. Agora ao vivo é um bocadinho chato. Se calhar prefiro doutor, que venha a pingar. Eu acho que consigo disfarçar o cheiro, que eu vou à casa de banho, Sim. esfrego um bocado de lucepato no fato, Sim. para travar um bocado o cheiro da urina de cão. Ah, ok. E de suor e dessas coisas. Os cães suam? Os cães não, mas eu suo. Ah, ok. Então diga-me uma coisa. Como é que se chama esse aí? Chama-se piruças. Que nome original. É piruças. Ah, ok. E quais Não é que fui são eu os que dei outros o que nome. toma conta? Tomo conta do Bolinhas, Sim. do Eusébio. Deixa-me adivinhar. Do Pucci. Não. Não tem nenhum Pucci? Não, Ok. não. Mas Snoopy? tenho uma Catarina. Ah, ok. Que é um cão. Que é um cão. Um cão Catarina. Ok. Mas não fui eu que dei o nome. Pronto. Ótimo. Mas eu normalmente, eu trouxe este porque ele estava triste. A pergunta que se faz é porque é que o cão faz xixi contra si, não é? Sabe que os pode levar à rua para eles fazerem as suas necessidades. Não, doutor, eu como as pessoas... Ok, posso. Mas o que eu faço é, eu vou buscar o cão de manhã, os cães, antes do trabalho, e... Deixa-os em casa? Deixo-os na garagem. O senhor tem garagem? Deixo numa garagem de um vizinho meu, que eu sei que está vazia, que ele é imigrado, só vem nas férias. Sim. E a garagem está aberta, não tem chave. Aham. E eu meto lá os cães, Sim. venho trabalhar, e depois ao final do dia solto os cães e devolvo aos donos. E este eu trouxe, tive de trazer hoje porque ele está meio doente, está com gripe, e eu tive medo que ele morresse na garagem. Depois tem lá um cão que abusava sexualmente dele. E eu não queria que houvesse... É um cão que se aproveita dos outros cães estarem doentes, estão fragilizados, para violá-los, é isso? É, e eu não queria... Ok. Não quero essas coisas. Então prefere que ele morra ao seu colo do que morra junto de outros seres da sua espécie, é isso? Sim, porque ao menos ao meu colo está aqui com um amigo. Eu não o vou violar. Pronto, vamos ao programa então. Vamos a isso. Tema da semana. Que tema é que o doutor escolheu para falarmos esta semana? Estamos ainda em janeiro e eu acho que tenho já aqui uma das personalidades do ano 2019, uma grande pessoa de direita, o Dr. António Peças. O médico do INEM, Exatamente. o guardião do helicóptero do INEM de Évora. Exatamente. O helicóptero do INEM de Évora, em princípio, normalmente uma pessoa quando manda coisas para o Alentejo são coisas que já estão quase em desuso. Assim como os alemães e os russos, quando mandam helicópteros para cá para combater incêndios ou comboios, mandam já aqueles que eles não querem, não é? Para ser da CP e pronto, isso. E nós, para além disso, ainda mandamos os que estão pior para o Alentejo. Portanto, o doutor António Peças, que, mais do que ser uma pessoa do INEM, ele é uma espécie de conservador de um museu de peças antigas do INEM. Não, o helicóptero acho que é fixe. É? Ele é que não gostava de andar de helicóptero. Também, mas atenção, juntamos o útil ao agradável, não é? Não vamos ter uma pessoa que vá para o INEM e tenha vontade de salvar pessoas com uma coisa antiga. Neste caso, tem uma coisa antiga com uma pessoa que tem preguiça de executar o seu trabalho. Eu vou então explicar a história. Para as pessoas perceberem melhor, o doutor António Peças... É
Peças. Sim. Ele era o médico que estava responsável pelo helicóptero. Calma. Médico não. Cirurgião. Cirurgião. Ok. Sim, Calma. Não é um borra-botas de Não é um médico qualquer. de medicina familiar. Ou Exatamente. geral familiar. Exatamente. Qualquer um faz isso. É um Ele é o cirurgião e que percebe mais de todos os aspectos médicos do que qualquer médico que ligue para lá em emergência. Ou seja, a função... Ele foi... Explique, mas continua a explicar. Sim. Ele era o médico e recebeu queixas de colegas porque telefonavam para lhe pedir o helicóptero para casos de emergência e ele arranjava sempre maneira de argumentar que essa emergência não era uma emergência. Exatamente. E então, para não ter de trabalhar. Exatamente. Ele no fundo, é uma espécie, para o senhor ter ideia do que ele é uma espécie de recruta em que o superior dele diz-lhe, olha, vá para a guerra, e ele, mas vou para a guerra porquê? Antes lá vamos cá deliberar o que é guerra. E ele explicava ao seu superior o que era a guerra, explicava-lhe que aquilo não fazia razão de ser e depois acabava a guerra. Morriam todas as pessoas nessa guerra, mas ele não. Ele safava-se. E, portanto, ele é a pessoa que está ali para receber ordens do CODU, não é? O CODU liga para lá, um hospital liga e diz, pede o helitransporte, e o CODU diz, ok, há razão para haver helitransporte, vou ligar ao senhor do helicóptero para fazer essa emergência. Só que quando calhava do senhor ser o Dr. António Peças, ele arranjava forma, por lógica, por vários tipos de lógica, já vou explicar quais, para ele não sair de helicóptero. Ou seja, é um herói ele. Talvez, é assim, as pessoas andam a dizer que há pouca carisma, já não há heróis. Recentemente, caramba, em 2019, janeiro de 2019, encontramos um novo herói nacional, o Dr. António Peças. Cirurgião. Eu acho que o doutor, se ele tivesse a trabalhar para uma empresa, o doutor se calhar dizia que ele era preguiçoso. Não é? Sim. Que estava a arranjar desculpas para não trabalhar. Mas neste caso ele está no setor público. Ele está no setor público e está responsável por gerir dinheiro dos contribuintes. Sempre que aquele helicóptero levanta, Sim. o gasóleo, somos nós que o pagamos. É verdade. Ou seja, ele ao não trabalhar, ao decidir não trabalhar e arranjar razões científicas e válidas para enervar as pessoas para nunca mais telefonarem para ele, para ele não ter de andar de helicóptero, Exatamente. ele estava a poupar muito dinheiro aos impostos. Quanto é um é que ele herói estava da a poupar? austeridade. No mínimo 20 euros, eu não sei. Por no mínimo exemplo? 20 euros por cada viagem. Agora com o governo socialista, bem, 30. 30, sim. Pois, por causa dos impostos sobre o gasóleo. Porque é um depósito inteiro de helicóptero para ir e vir de Évora, porque ele tinha de ir buscar. O primeiro caso, que aparece, porque depois saíram as gravações dos telefonemas. Sim, eu ouvi todos. Num dos casos, ele tinha de ir buscar um senhor que teve um AVC no Alentejo e tinha de o transportar para Lisboa. O senhor não está a ser científico. Não? Não. Um senhor, salvo seja. Foi um velho. Um senhor já de idade. Sim, 82 anos. Ou seja, Acima da esperança média de vida dos portugueses. e então o Dr. António Peças ficou revoltado porque ele não precisava de auxílio respiratório. Não é? Exato, porque ele estava... isto é, o Dr. António Peças, o que disse foi... Ele está em ventilação espontânea? Está. Isto quer dizer que ventilação espontânea, para quem não sabe, é respirar. Sim, se ele está a respirar sozinho, porquê é que ia de helicóptero, não é? Sobretudo, tirar um médico tem uma responsabilidade quando se respira por ele próprio e pode mandar um estagiário dos médicos, que é um enfermeiro, numa ambulância. Sim. Ou um bombeiro. Pior Sim. ainda, claro. Sim, e ele argumentou isso e debateu esse assunto tanto que chegou a um ponto em que seria mais rápido mandá-lo de ambulância. não é? Exato. Ele esteve ali a engonhar tanto tempo que ganhou razão. Ele diz à médica, no telefonema, que... Então, é muito mais rápido ir de ambulância do Alentejo para Lisboa, enquanto estamos aqui a perder tempo a falar ao telefone para dizer que é muito mais rápido ir de helicóptero. Se ele fosse um gastador esquerdalho, Exatamente. ligavam-lhe a dizer, Dr. António Peças, precisamos de um helicóptero para ir buscar o homenzinho para levar para Lisboa. E ele, ok, já vou. Pumba, Sim. desligava e ia. Claro. Mas não, ele, desculpe lá. Então, se percebi bem, a senhora está-me a pedir para eu ir buscar um senhor que está em ventilação espontânea. Mas, ponto número 1, se ele está em ventilação espontânea, Sim. se calhar pode ir de ambulância, não precisa de helicóptero. Não é pode. Deve. Deve. Porque está aqui nas regras, no artigo 1, Claro. ponto, a linha A, que se está em ventilação espontânea não tem de haver helicóptero. Exato. Ponto número 2. Eu estou aqui a tomar conta do helicóptero, o helicóptero gasta gasóleo, eu tenho de descansar, eu trabalhei o dia inteiro como médico, eu só estou no INEM como prestador de serviços,
ganho o mesmo, quer o helicóptero levante, quer não levante, e a senhora está-me a chatear à meia da noite para ir levar um homem que pode muito bem ir de, Sim, é que ir de ainda por cima ambulância. chateiam sempre o Dr. António Peças à meia da noite. Claro, ele tem de descansar, porque ele tem o trabalho durante o dia, como Claro. cirurgião no Hospital de Évora. Exato. Depois tem a noite ali em que está a prestar serviços para o INEM, E uma pessoa já em que é sabe que as suposto pessoas... estar a descansar. Exato. Quando as pessoas estão com sono, dizem, não conduza, não é? E vão meter o Dr. António Peças dentro do helicóptero cheio de sono. Sim. Exato, é como eu com os cães, não é? Eu durante o dia estou a trabalhar para o doutor. Sim. E depois, no período de descanso, para ter de ganhar algum dinheiro para poder comer e assim, eu tenho de tomar conta de cães. Não, e sobretudo... Mas assim, é o meu descanso. as pessoas às vezes exageram acerca do que é uma emergência, não é? Tantas vezes uma pessoa quando era mais pequenino ouvia a doutora mãe a dizer: menino jovem, venha cá urgentemente à cozinha. O que era? Tinha só o prato fora do sítio. Era uma urgência. Não era. O Dr. António Peças, o que está a estabelecer, ainda por cima, são sempre senhoras, não é? Sim. Que lhe ligam. Mas- Ai, temos aqui uma emergência. Ai, está aqui As pessoas senhoras a morrer. entram logo em histerismo E e precisam eu- de um homem racional Claro. que lhes saiba diga. argumentar e que lhes saiba explicar que, se calhar, o histerismo que elas têm Sim. não é justificado com base nos fundamentos científicos. Exatamente. Por exemplo, a sua doutora-mãe mandou ir à cozinha. Exatamente. O doutor dizia: espera aí, antes de mais, não precisam de falar nesse tom. Somos Claro. duas pessoas racionais, estamos aqui a discutir, a ter uma conversa normal. Não, Escusa de falar alto comigo. O que eu não é? costumava fazer, aliás, era dizer: não, doutora mãe, senhora é que vem aqui à sala. Antes vamos falar. Não há cá urgências. Deixa-me à cozinha. Vou entrar agora num sítio horrível. E ela: mas eu escorreguei, parti uma perna, preciso que me acudam. Está bem, mas consegue rastejar até aqui, ou não? Mas eu preciso de socorro, eu estou, Então, se eu pede estou a socorro- afogar. Lá está. Ligue para o INEM. E se tiver sorte, pode ser que não atenda ao Dr. António Peças. E o doutor está na sala a ver desenhos animados, não é? Por exemplo. E a debater. E quer dizer, a sua mãe interrompe os desenhos animados para os chamar por causa de uma urgência que Que se caiu, calhar não é tão urgente. que se calhar não é tão urgente, porque às vezes as mulheres... É por isso que eu acho que as mulheres não devem ser médicas, doutor. Sim. Porque são muito emotivas Sim. e muito sensíveis e têm aquele instinto de mãe, querem salvar a vida das pessoas a todo custo Claro. e sentem-se emocionadas e depois isso faz-lhes mal, porque à partida muita gente vai morrer. Todos vamos morrer. Sim, Principalmente se uma pessoa entra num hospital com um AVC ou com um aneurisma ou com o que quer que seja, a probabilidade de morrer já é muito alta. É. É escusado ainda se estarem a chatear por isso. Sim, e sobretudo pessoas que muito provavelmente não vão usufruir da viagem de helicóptero. Pois, Não é? Uma pessoa vai andar de helicóptero, e isso existe agora em Lisboa e no Porto, venha visitar a cidade pelo ar, não é? E paga essa experiência. Nem sequer vão usufruir da experiência de andar de helicóptero. Porque vão ali, pronto, em coma e e sobretudo com o doutor António Peças. com o Dr. António Peças a bufar. A bufar e a dizer mal de o terem chamado, não é? Exatamente. Dizer, mas Não, e sobretudo, quando ele se vira lá para aquela senhora espanhola, pronto, com aquele sotaque, não é? E diz-lhe assim: agora pede-se o helicóptero por tudo e por nada. Isto parece que é um serviço ao domicílio, não é? Parece E, o quando- e Uber no Eats. outro dia, que me mandaram uma e já estava morta. Ele a dizer: não se faz. E mandaram uma que já estava morta e que também há gravações desse caso, não é, doutor? Era uma senhora que estava a ter um aneurisma e que ele... Ou seja, havia a possibilidade de rebentar o aneurisma. E pior, este é um caso pior para o Dr. António Peças. Uma pessoa que já, não é, está cansada do dia de trabalho. Uma coisa é levar algum paciente, do local onde está o helicóptero, no Alentejo, para Lisboa, onde estão os bons hospitais. Outra coisa é, como pediram nesse caso, era ele levantar o helicóptero de Évora para ir a Faro e depois de Faro ainda ir para Lisboa. Meu Deus! É uma noite inteira. Depois como é que ele descansa para Pois. trabalhar no dia seguinte? E mesmo se quiser tirar o dia, não é? Como ele Sim, tirou. para ir para as touradas. Exatamente. Ele tirou pelo menos um dia doente, ou mais, e foi visto depois em fotos em touradas. Cada um faz o que quiser para descansar. Eu não consigo dormir nas touradas. Ele, sobretudo, ele está a passar uma grande mensagem àquelas pessoas que querem salvar o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, É. que é, não é escusado as pessoas enervarem-se tanto. Sim. Vamos todos morrer. Sim. É importante desfrutar a vida. Não, as pessoas terem noção da sua própria mortalidade. Sim, E o caso do Algarve é sintomático disso, não é? Que é uma senhora de 37 anos que entra no hospital com a possibilidade de lhe rebentar um aneurisma e
como não há tratamento, não tem médicos especialistas para ela poder ser operada, ela tem de ser transferida para Lisboa. Mas tem ali um espaço de tempo em que não se sabe se o aneurisma vai rebentar ou não, e se rebentar, em princípio, falece, e fazer o doutor António Peças ir para lá em vão. E ele, quando recebe esse telefonema, está ali a engonhar, a dar tempo até, para ver o que é que aquilo dá. A ver se a pessoa falece ou não falece. E obrigam-no a sair de Évora para ir para o Algarve, e quando ele chega lá, o que é que acontece? Ela morreu. Ou seja, isto estraga logo um dia de trabalho a uma pessoa, não é? Mais valia pegar Como é que há eficiência no trabalho assim? Claro, mais valia pegar na mangueira do gasóleo e despejá-la no chão. Exatamente. Ou seja, o doutor António Peças podia ter ficado no Hospital de Évora, fazer nenhum, não é? E era a mesma coisa. Obrigaram, através do dinheiro dos contribuintes, ele levantar voo de Évora até Faro e chegou lá e voltou para trás. Coitado. Isto é uma vergonha. Não se faz isso. Isto é uma vergonha. Não se faz isso. Mas o que é que o doutor acha que depois... Imagino, será que ele alguma vez foi buscar algum doente de helicóptero? Em princípio, não. Porque as pessoas já sabiam. O doutor António Peças está de serviço, vamos antes chamar o helicóptero do outro como lado. acontece. Acontece, Sim. há lá um telefonema em que ele recusa, não é? Ou melhor, ele não recusa se o doente tivesse mais doente. Sim. Tenho todo o gosto em ir buscar doentes se ele tivesse mais... Agora, não está suficientemente doente para eu o levar. E, portanto, o Dr. António Peças é daquelas pessoas que diz: calma, eu tenho todo o gosto em levar os doentes, mas se eles estiverem mais doentes do que efetivamente estão. E eles nunca estão mais doentes do que estão. E, portanto, o Dr. António Peças recusa-se e ouve-se no telefonema alguém a dizer que ele recusou o transporte. Não recusou. O doente é que não estava dentro dos parâmetros de doença ainda mais grave. E a pedirem para ir buscar um helicóptero a Lolé para poderem levar o doente do sítio onde está o helicóptero, que é em Évora. Eu acho é que o doutor também não está a falar de uma coisa que é importante, que é a forma como ele fala. É um homem muito bem falante. Não, e nota-se que ele tem perfil, é um homem muito bem falante, e ia falar disso a seguir. É um homem muito bem falante e ele tem perfil para estar no serviço de urgências. Porque normalmente uma pessoa está no serviço de urgências e pensa logo: temos de andar aqui a 1000, temos de resolver casos, temos de salvar vidas. O Dr. António Peças não. Tem aquele perfil calmo, uma pessoa eloquente e que, quando está tudo a gritar, convém haver uma voz de paz e de racionalidade. Não é? E isso é ótimo no serviço de urgências, porque normalmente há urgências que nem são urgências. Certo? E então ele, sempre que fala com as senhoras, primeiro, é logo a explicar às senhoras, ele faz muito mansplaining do bom, não é? Eu gostei sobretudo daquela senhora que liga e diz: não sei o quê, está uma senhora aqui precisamos do transporte. Ele: porque é que me está a falar assim? Estamos a falar logo calmamente. Porque depois, se ela se enerva... Perde logo a razão. Perde logo a razão. Claro, não é aquilo que as pessoas dizem, é a forma como as pessoas dizem. Sim. E o Dr. António Peças nunca perde a compostura. Nunca perde e ri-se e tudo. Ri-se. No momento de tensão, ele diz: mas o quê? Vão estudá-la? Ou vão... Exato. Ou vão operá-la. Ou vão operá-la. Vão operá-la ou vão estudá-la? E a senhora pergunta-lhe: mas não percebi a pergunta. Ele: pelos vistos vamos entrar pela via do esclarecimento, não? E ele esclarece a senhora. Ele esclarece. Há ali um momento em que é preciso, mas calma. Não é dizer é uma emergência. Não. O Dr. António Peças é aquela pessoa que, se estivesse num prédio a arder, entravam os bombeiros e dizer: ui, está tudo a arder, tudo lá para fora. Ele: tudo a arder ou só duas divisórias? Sim, É que aqui não está a arder. Espera aí, antes de dizer que está tudo a arder, vou explicar o conceito de combustão. Exato. O oxigênio em contacto com o fogo Sim. e tal, e as coisas começam a arder e é preciso perceber bem e analisar bem a situação e ver se isto é de facto uma urgência. Sim. Se é necessário chamar os bombeiros, se podemos usar um extintor, Claro. se podemos deixar isto arder porque o prédio já não serve para nada. Claro. Temos que ter isto muito bem esclarecidinho. Convém antes escalpelizar, Sim. escalpelizar tudo. Entretanto, se o prédio arder todo, Olha, é virar-se para os bombeiros e dizer: estão a ver, o que é que vocês vinham aqui gastar água? Vinham aqui gastar água quando isto ia arder tudo? Mesmo? Já sabia! Eu já sabia isto! E o Dr. António Peças tem, sobretudo, uma postura pedagógica. Eu já vou falar no final. Pode haver quem o possa criticar.
Pode haver. E por uma razão que o Dr. António Peças não sei se está a perceber tudo. Mas aquela forma de, quando a senhora do aneurisma, alguém diz, então, mas vão fazer uma intervenção na aorta que vai até às femorais, uma disseção. Uma incisão da aorta até às femorais. Olha que eu sou cirurgião, nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. Mas pode ser algo que eu desconheça. Eu não conheço tudo. Claro. E ele ensina. Então, há um procedimento médico que eu não conheço. Impossível, não é? O Dr. António Peças é cirurgião. Sim. Ele conhece tudo. Tudo, todas as especialidades. E depois, noutro telefonema, uma médica diz, olha, desculpe, eu agora vai ouvir o relatório do colega de radiologia. E ele diz que não precisa. Diz, não preciso de ouvir. Isto já não tenho nada a discutir consigo. Claro. Eu agora, pronto. A lógica e os factos já foram todos apresentados pelo Dr. António Peças. Vem agora com relatórios de pessoas que tiveram a observar diretamente o paciente. Então o Dr. António Peças, da sua cabine, já viu o que é que se passa. E, portanto, o que lhe interessa não lhe interessa a gravidade da situação. Interessa é se as pessoas encaixam nos parâmetros para serem transportadas de helicóptero. Sobretudo, não encaixam porquê? Porque o Dr. António Peças não gosta de sair de helicóptero. E está no seu direito. E está na profissão certa. Está na profissão certa. Porque imagine que metemos um médico que gosta de andar de helicóptero no INEM. Ui! O dinheiro que não gastamos. Parece o governo socialista. É. A esbanjar ali Nós dinheiro. temos de ter pessoas que não gostam de andar de helicóptero e que não gostam de trabalhar. Exatamente. Isso é a forma de poupar dinheiro no Serviço Nacional de Saúde. É a melhor forma até. E o doutor, imagino que o doutor tinha um problema de saúde. Gostava de ser tratado por um médico como o doutor António Peças? Em princípio, nunca serei tratado por um médico como o Dr. António Peças, porque eu posso ir ao privado. E pode ir aos Estados Unidos. E posso ir aos Estados Unidos. E depois, imagino que o doutor, espero que não aconteça, mas que o doutor tinha um AVC. Sim. E tinham de o transportar de urgência. E o doutor António Peças empaleava e o Sim. doutor ficava com sequelas e tornava-se uma espécie de vegetal. Sim. Era chunga. Mas o doutor tinha sempre a liberdade de fazer como faz com os condutores da Uber, de dar estrelas. Claro. Dava-lhe uma estrela. Pois dava. Dava-lhe uma estrela e criticava. E é Ou, assim... neste caso, piscava os olhos para pedir a alguém para dar uma estrela por mim. Claro. Porque se eu já não estava... Pronto, não tinha faculdades motoras, não é? Em princípio tinha de fazer fisioterapia para poder ainda estar dentro da janela de avaliação do condutor de helicópteros para depois, mais tarde, dar essa avaliação. Isso sim. E o doutor Peças estaria no direito dele de questionar o problema do doutor. Expliquem-me lá, então, que raio de AVC é que acontece, é que essa Exatamente. pessoa está a ter, que eu preciso de ir aí de helicóptero. Se ele respira sozinho, vai de ambulância. Claro. E se ele já tivesse saído da ambulância, já ia a meio do caminho. Porque é que tenho eu de andar... Era aí que eu queria chegar. Este pode ser o handicap do discurso do Dr. António Peças. É que ele, num dos telefonemas, dá o argumento de que é muito mais rápido ir de ambulância do que de helicóptero. No caso do aneurisma, diz... ele até se ri. Então, vai de ambulância... Vai de helicóptero em vez de ir de ambulância. Então, por via terrestre, é melhor do que ir por via aérea. Então, não há mais pressão no ar. Logo, há mais possibilidade de rebentar o aneurisma. Portanto, ele está a dar argumentos para o seu trabalho deixar de existir. Isto é, se é melhor ir por terra do que por helicóptero, e aqui pode ser por questões pessoais, dele não lhe apetecer, de repente as pessoas podem pensar, calma lá, então se é mais rápido ir de ambulância do que de helicóptero, não precisamos ter de helicóptero. E o Dr. António Peças não está a ver, a médio prazo, pelo menos não está a cuidar da sobrevivência do seu cargo. E à partida, eu não sou médico, eu não sei bem do que é que estou a falar, obviamente, mas todos os problemas de saúde, se não fizermos nada, a esmagadora maioria deles resolve-se por si. Claro. Quer passando, quer a pessoa morrendo, deixa de haver o problema de saúde. É verdade. Não é? É escusado estar a perder tempo numa cura, quando há uma probabilidade altíssima das pessoas acabarem por morrer, é deixar a natureza seguir o seu curso. Não, e o Dr. António Todos Peças morremos. olha para as probabilidades. Ele vê, esta pessoa teve um AVC com esta idade, em princípio não sobrevive 12 horas. Portanto, vou perder 3 horas do meu tempo a levar esta pessoa para um hospital que eventualmente existe uma probabilidade reduzida dela não ter sequelas do AVC, mas existe uma probabilidade elevada de ter sequelas. Portanto, jogamos com as probabilidades. É para isso que elas existem. Claro. E é preciso... Os médicos criou-se este mito, e por causa do juramento do Hipócrates... Sim, que os médicos do têm... hipócrita, não é? Hipócrita, pois. Que, os médicos, que a função dos médicos é salvar vidas. E que não podem virar costas Como a é um óbvio que doente. não. É ridículo. Olhe para a realidade dos Estados Unidos.
A função dos médicos é gerir os dinheiros da medicina. Claro, os médicos são gestores de cuidados de saúde. É verdade. Se uma pessoa aparece lá e não tem seguro de saúde, eles tendem a mandar para trás. Claro. Não é? Porque a saúde É paga-se. o karma a funcionar, sabe? Em vez de ter gastado dinheiro numa casa ou num automóvel, se tivesse gastado dinheiro num seguro de saúde, agora não seria mandada para casa com uma faca nas costas. Percebe Claro. isto? E depois temos médicos, principalmente médicas, senhoras, que foram para a medicina para salvar vidas e porque são nobres e que não têm em conta o mais importante, que é gerir o dinheiro dos contribuintes. Sim. Eu não quero que o meu dinheiro Seja sirva esbanjado em 10 mil euros de viagem de helicóptero e de tratamentos para uma pessoa qualquer que foi irresponsável e que acabou por ter um problema de saúde. Exato. E, sobretudo, tem de haver sempre aquela questão de esta pessoa vai ser tratada, mas quanto tempo mais é que vai viver depois deste tratamento? Temos de fazer contas a isso. E a qualidade de vida? E qualidade de vida? E às tantas com os contribuintes a pagarem cuidados de paliativos e de fisioterapias e essas coisas, mais vale, pode parecer cruel. Sim. E é cruel quando estamos a olhar nos olhos de uma pessoa e dizermos, Claro. olha, desculpe lá, vá à sua vida. Mas Eu o não Dr. era António capaz. Peças não olha nos olhos de ninguém. Não olha. É um agente frio e racional, que tem o sangue frio de um psicopata, que é importante nestas funções, não é? O médico que dá valor à vida humana acaba por ser incompetente, porque Claro. não consegue ser racional. Ele quer salvar todas as vidas e acaba por não salvar nenhuma. O Dr. António Peças dá prioridade às vidas. Diz, este vale a pena, este não vale a pena, este vale a pena. Geralmente é este não vale a pena, este não vale a pena, este não vale a pena. E Porque os bom que lhe ter chegam isso. também nunca lhe chegam bons casos às mãos, não é? Nunca lhe chegam já os casos últimos. Porque os Claro. do helicóptero geralmente são casos urgentes. Sim. E ele está farto de ver pessoas a morrer, está farto de ver dinheiro a ser sorvido pelo helicóptero dele para tanta gente morrer, e está ali a salvaguardar o nosso dinheiro. Ainda por cima, tem de lidar com médicas sensíveis e tem de servir de ponto de equilíbrio. Não pode ser. É preciso haver um contraponto racional e frio para com tanta emotividade. É preciso mais homens médicos. É um drama que hoje temos. A maior parte dos estudantes de medicina são mulheres hoje em dia. Não, é horrível isso. E Não faz sentido. devia haver cotas para homens em medicina. Não, e devia haver cotas até... Aqui a questão é... Devia haver cotas para os homens não poderem ir para a enfermagem. Sim. Porque se fosse um curso exclusivo de senhoras, se calhar não tínhamos este problema. As senhoras iam para a enfermagem, havia igualdade. Eram os médicos todos Há homens. tantos médicos como enfermeiras. Sim. Estava bom. Agora, ter mulheres com aquele espírito de enfermeira Sim. e de ajudar as pessoas responsáveis por tanto dinheiro público é terrível para a nossa dívida. Devia haver cota. O médico é uma função de homem. É uma função. Tem de ser de alguém que é capaz de dizer, desculpe lá, eu não vou fazer nada. Claro. Você vai ter de morrer. Claro. Portou-se mal, tem de morrer. Claro. E não há juramento nenhum que me deva fazer voltar atrás neste juízo. É verdade. E não podemos esquecer outro aspecto muito importante. O Dr. António Peças é um médico no Alentejo, que é já de si uma região de pessoas que são propensas a morrerem, como diria o Dr. Henrique Raposo, lembra-se disso? Sim. E, portanto, se já está numa região em que as pessoas... em princípio, este AVC até foi auto-infligido, não é? Ou este aneurisma foi auto-infligido. Eu não sei se pode ser ou não. Em Mas princípio, mesmo que sim. não seja, mesmo que não seja, ele tem o AVC, salva-lhe a vida do AVC. Sim. Ele fica impecável. No dia a seguir suicida-se. Pois, Para quê? Tanto trabalho para nada. pois é isso. É- E, portanto, uma pessoa tem de ter sempre em consideração vários fatores. Tem de ver o big picture, não é? Tem de ter perspectiva panorâmica quando olha para estas situações. É o Dr. António Peças, que é a pessoa talvez mais competente de todo o Alto e Baixo Alentejo. Tem de estar rodeado de mulheres que lhe pedem sempre com urgência um helicóptero. E já sabemos como é que são as mulheres. E depois é no Alentejo, onde há muitos velhos e que, em princípio, mesmo depois de se curarem, quando veem, não consigo mexer o braço por causa do AVC, vão-se matar com o outro braço. Pois, eu acho que acima do médico, o Dr. António Peças podia ser um médico, mas ele devia ter o direito de matar pessoas mesmo. Dele ver, esta pessoa não merece viver. Porque, coitado, ele ter de salvar vidas e ver o quão inúteis são aquelas vidas depois, Sim. é duro. E é por isso que ele gosta de ir a touradas. Não, ele Porque nas podia- touradas consegue ver com os próprios olhos um ser vivo a ser assassinado ao vivo. Isto, pelo Exatamente. menos... Ou pelo aqui menos sim, a ficar moribundo, não é? ficar moribundo. E
E há outro aspecto, que é, se dermos esse poder ao Dr. António Peças, eu espero que ele seja reintegrado rapidamente e dizer-lhe, ok, agora faz todas as viagens, mas durante a viagem vai de porta aberta e se vê que as pessoas... íamos a muita velocidade para chegar a tempo para salvar a pessoa, mas infelizmente a maca saiu pela porta. Sim. Podia ser, não é? É, como o Dr. Pinochet fazia, não é? Por Com os exemplo. escardados. Atirava-os do helicóptero. Por exemplo, podia ser, faleceu, agora vou levá-lo. Não, olha, faleceu a meio, pode dar meia volta ao helicóptero e dizer, olha, tratem aqui, que já está na vossa área, já não é da minha área do meu hospital, mas caiu na vossa área geográfica do hospital. Procurem aí um cadáver que faleceu cá em cima, atenção. Não fui eu que o empurrei para ele falecer aí em baixo. Faleceu cá em cima e ao dar a curva para virmos embora, íamos de porta aberta e caiu. E eu sei que nós vamos ter senhoras a ouvir isto e senhoras a apontarem-nos o dedo a dizer que nós estamos a ser cruéis e a desprezar a vida humana. Não, nós... Não, Isto é humanidade. É humanidade. É humanidade. Porque, tudo bem, é muito giro salvar vidas. É. Mas qual é o custo disso? Pois é. Qual é o custo? Custo literal. Literal. Sim, sim. Nós vivemos numa economia de mercado. Não podemos andar aí a esbanjar dinheiro Claro. em coisas inúteis quando falta dinheiro para coisas importantes, Não, as como pagar pessoas a nossa acharem- dívida. Claro, as pessoas acharem que salvar vidas vale mais do que a dívida externa. Não vale. Não Claro vale. que não. É o nosso futuro como país que está em causa. Temos de cumprir o déficit primeiro. Eventualmente, vamos salvar vidas. Se o orçamento assim o permitir. E eu até acho positivo que se comprem helicópteros para eles estarem parados e não andarem. E é para as pessoas dizerem, se me acontecer alguma coisa, felizmente tenho um helicóptero disponível que me pode transportar de um lado para o outro rapidamente. Claro. Mas- É como investir, por exemplo, na Securitas ou na Sim, ProSeguro. É num alarme falso. Num alarme, exatamente. É um alarme falso que é, eventualmente, se me assaltarem a casa, que nunca vão assaltar, pelo menos estou seguro porque vai apitar e vão saber numa central que me assaltaram a casa. E é bom saber que temos ali um helicóptero. É. Agora, é preferível que ele não ande, que ele não seja utilizado. Claro. Ou a ser utilizado, que seja utilizado assim em casamentos, por exemplo. Assim como era preferível que as pessoas não fossem ao médico. Claro. Queria dizer que estavam saudáveis, não é? Não, agora é moda os noivos nos casamentos chegarem aos restaurantes de helicóptero. Isso é uma forma boa de rentabilizar os helicópteros do INEM, não é? É. O Já Dr. que- António Peças Podia transportar ser. noivos da igreja para o restaurante. Sim. E dar aquele efeito e as pessoas Mas pagavam, primeiro ele claro. teria de analisar se era mesmo para sempre. Sim. Ele tinha de fazer uma avaliação criteriosa dos aspectos psicológicos de cada um dos noivos para saber se valia mesmo a Claro, pena. tinha de os ver a fazer sexo, para ver a química, Exatamente. com um bloco de notas, dizer ele não lhe deu nenhum orgasmo. Sim. Por isso este casamento está condenado, não vou. Sim. Ele só podia transportar noivos para casamentos que ele achasse que iam durar para sempre. Sim, ele via o perfil de Facebook de cada um para ver se o noivo ainda pesquisava muitas vezes as ex-namoradas. Percebe? Tinha de haver ali uma análise criteriosa até ele poder aceitar transportar os noivos até ao casamento. Mediante pagamento. Como é óbvio. Mediante- E se não fosse num dia de tourada? Sim, e depois até podia ficar no casamento, depois, com o helicóptero no casamento, para transportar as pessoas que tivessem com alcoolizadas, em como alcoólico, É. não é? Mas pagavam, claro. Sim. As pessoas Mas bebiam depende. demais. Se tivessem como alcoólico e não tivessem em ventilação espontânea. Ele aí não transportava. Pois não. Tinham de estar mesmo já quase a morrer. Era. Depende. E mesmo assim dependia. Já sabe. Mas pago, tudo isto pago, obviamente. Sim. Isto é uma forma de rentabilizar helicópteros. Mas se não fosse pago ao INEM, se fosse pago diretamente a ele, talvez. Sim, e ele podia comer à vontade no casamento. Portanto, temos de enaltecer o surgimento do novo herói nacional, o Dr. António Peças. Vai ser o seu Ministro da Saúde, quando for Primeiro-Ministro, Óbvio. e da Economia, de tudo. Sim, pode ser. Pode ser. Portanto, aliás, vou fundir as duas, até porque não faz sentido serem separadas. Sim. Vai ser o Ministério da Economia e, eventualmente, Saúde. Chama-se assim. Vai deixar de haver Ministério da Saúde, vai ser a Secretaria de Estado da Saúde, pode ou ser. o Gabinete da Saúde só, Sim, sim, sim. que está integrado no da Economia. Na agenda, vamos ter uma reunião sobre economia. E alguém da saúde ligava. Nós também podemos ir. Claro, devem ir. Vocês fazem parte disto. E fazia parte desse gabinete. Parece-lhe bem? Parece. Vamos ao próximo. Coisas que devemos evitar. Doutor, que coisa devemos evitar esta semana? Poesia. Sempre. Só esta semana? Sempre. É para sempre. Para sempre. A partir desta semana, para sempre. Está a recomendar isso porquê? Por causa do caso da Porta Editora.
Não estou a falar de livros de atividades, neste caso, estou a falar mesmo da questão deles terem censurado um poema do Dr. Álvaro de Campos. E o doutor concorda com isso? Eu sou contra a censura, como sabe. Não é? Isto, o ar está irrespirável e, portanto, já não se pode dizer nada, fica tudo ofendido. Eu sou contra esta censura em particular. Acho que esta censura devia ser alargada a toda a poesia. Porque eles censuraram 3 versos da Ode Triunfal, É. em que tinha referências a prostitutas e a crianças de Masturbação. 18 anos a masturbarem homens adultos. Sim. E eles censuraram isso porque deram aos professores a liberdade de falarem sobre esse assunto nas salas de aula ou não. Para não chocar as crianças do 12º ano, não é? As Coitadinhos. crianças, sim, do 12º ano. Coitadinhos. Já andam a tirar a carta, não é? Sim, mas são crianças, são inocentes ainda. Sim. E então tiveram de censurar para eles não ficarem chocados com aquela referência. E eu acho bem, não é? Eles são tão pequeninos ainda. Sim. Que é que precisam de... E além disso é bom para a obra do Dr. Fernando Pessoa. As pessoas já têm má imagem dele, não é? Sim. Dele ser bêbado e drogado e homossexual, incel, essas Esquizofrénico, coisas. sim. Esquizofrénico, já tem má impressão. Sim. Se ainda vão E divulgar... ainda por cima, poeta. Se ainda vão divulgar esses versos horríveis que Sim. ele escreveu, ainda fica com pior imagem. É. Ainda bem que editam os poemas. É. Eu acho que este devia ser só o primeiro passo. Primeiro estes 3 versos, depois toda a poesia, depois eliminar a disciplina de português do 12º ano. Para quê? Sim, até porque a única frase que vale a pena do Dr. Fernando Pessoa é aquela frase: pedras no caminho, guarde todas. Um dia vou construir um castelo. O senhor costuma utilizar essa? Sempre. É Ou o no meu Instagram? lema de vida. É o Sim. seu lema de vida? É. Não era Carpe Diem? É o segundo lema de vida. Ah, ok. Sim. E a Carpe Diem primeiro e depois essa: pedras no caminho, guarde todas. Um dia vou construir um castelo. Porquê? Porque, O que é que lhe quer dizer isso? isto quer-me dizer que eu tenho uma pedra no caminho. Sim. E a pedra está a tapar-me o caminho. Eu podia desviar-me, Sim. mas não. Eu apanho-a, Mete-a no bolso? meto-a no bolso. E a pedra é grande? A pedra não é pequenina, Ah. mas são tantas pedras que depois vai dar. Eu para já só tenho um monte Mas desordenado de eu pedras. imagino sempre isso como se fosse um menir. Já eu estava a imaginar como o Dr. Obelix a transportar não, estas pedras. Menirs no caminho não apanho nenhum. Não? Nunca Não. apanhou nenhum menir no caminho? Não, e não, menirs no caminho, não apanho nenhum, nunca vou construir uma anta. Ok. Mas pedras no caminho, eu apanho-as, as pequenas, as cabem no bolso. Sim. E para já tenho um monte desordenado de pedras. Um monte normal, Sim. um entulho. Um dia vou pegar nesse monte e vou Aí fazer vai um deixar castelo. acumular até ter o tamanho de um castelo e depois vai É. organizar isso. E o doutor sabia que esta frase é atribuída ao Dr. Fernando Pessoa na internet. Ah, é? Mas não é do Dr. Fernando Pessoa. Então é de quem? É de um blogger brasileiro que escreveu isto e alguém meteu isto num poema do Dr. Fernando Pessoa. E então... E esse blogger brasileiro não estava a citar o Dr. Fernando Pessoa? Não. Ou o Dr. Fernando Pessoa estava a citar o blogger brasileiro? O Dr. Fernando Pessoa morreu antes do blogger brasileiro ter escrito esta frase na internet. Ok. Mas, ao retardador... Sim. Mas pensa assim, se calhar o elogio ao blogger brasileiro. É muito melhor as pessoas escreverem esta frase, que é muito profunda, e meterem por baixo Dr. Fernando Pessoa. Porque se metessem pedras no caminho, lá, blogger brasileiro. Pois, ninguém Josivaldo conhecia, nem nada. Moraes. Sim, é melhor dar mais prestígio à ok. frase. E o próprio Dr. Fernando Pessoa vê a sua obra atualizada Sim. com uma frase boa. É. Ou seja, podemos pegar em Ou frases seja, a frase mais conhecida da obra do Dr. Fernando Pessoa para os jovens, não é do Dr. Fernando Pessoa. não é do Dr. Fernando Pessoa. Ok? Ou seja, isto é excelente. É a obra do Dr. Fernando Pessoa, está em permanente atualização. É. Então, pegam em frases que não são dele e dizem que são dele. O Dr. Voltaire também tem uma dessas, não tem? Tem, mas essa é apócrifa. Foi uma biógrafa dele que lhe atribuiu essa frase. Que atribuiu. Que é aquela da liberdade de expressão. Sim. Não é? Posso ser contra aquilo que tu dizes, é assim uma coisa qualquer. É. Posso ser contra aquilo que diz, mas lutarei para Até que... à morte, Sim. para que eu possa dizer. É uma Se coisa... a frase não é assim, pode ser assim. É igual à que o Dr. Voltaire escreveu, não é? É, e o Dr. Voltaire fica todo orgulhoso, não é? Ah, pois, deve ficar. No tempo dele não havia internet, não havia Sim. memes, e ele agora tem a frase dele a ser citada para defender a liberdade de expressão dos humoristas Exato. e Ele é de nazis. Ele passou a ser um bastião da liberdade de expressão por uma frase que não disse. Sim. Ou que escreveu, não é? É. Pronto, é como o Dr. Fernando Pessoa anda a inspirar milhões de crianças e jovens por uma frase que não escreveu. Para darem recados passivo-agressivos às amigas, não é? Exatamente. Chateiam-se com a amiga Exato. e dizem pedras no caminho. Essa Guarda todas. frase, no fundo, é dizer
pode acontecer muitas coisas más na minha vida, mas isto faz-me crescer. É isso que faz de mim a quer dizer, pessoa que eu doutor? sou. Eu achava que era mesmo sobre construção civil. A sério? Sim, achava que era mesmo sobre construir castelos. Ok. Então tenho Na aquela... sua escola foi censurada a metáfora? Pois, então quer dizer que agora tenho um monte de pedras em casa, não sei o que é que é Não, mas fazer pode ser aqui. literal. Pode ser literal para si. Pronto, eu- Construa um castelo, vá. Sim, eu vou E tem um construir. balde e Como uma o Dr. pá. Rigob. O Dr. Rigob Tinha um castelo. tinha um castelo. E que foi ele que construiu com as pedras do caminho. Se calhar também foi literal. Portanto, Se um dia me tornar serial killer e tiver necessidade de construir uma masmorra para cometer os meus crimes... já sabe, já tem uma dupla inspiração, não é? Sim, é. Que é a frase do Dr. Fernando Pessoa e o Dr. Rei Gob. Sim. É isso? Mas é preferível. O Dr. Fernando Pessoa tem esta frase tão bonita que não é dele. Sim. Já podemos cortar as frases feias dele sobre pedofilia para não chocar as pessoas. É. Porque já viu, imagine, uma criança do 12º ano, lê Ode Triunfal e vê o Dr. Álvaro de Campos, que nem sequer é o Dr. Fernando Pessoa, é uma personagem que ele tinha na cabeça dele, um Sim. heterónimo, vê o Dr. Álvaro de Campos a dizer bem de pedofilia. E diz, foi esta a mesma pessoa que escreveu a frase das pedras no caminho? Quer dizer que as pedras no caminho é um pedófilo que está a construir quer fazer o castelo para poder violar crianças lá dentro? Lá dentro, sem que Como ninguém o Dr. apanhe. Rigob, sem que ninguém o apanhe. Será? Começam a fazer as ligações e mancha a obra toda do Dr. Fernando Pessoa, quer aquilo que ele escreveu, quer aquilo que ele não escreveu, mas dizem que foi ele que escreveu. Então, a Porta Editora faz muito bem em censurar e em melhorar a poesia do Dr. Fernando Pessoa. Sim. Até porque, por exemplo, o Dr. Álvaro de Campos é o único heterónimo de direita, não é? Sim. Era engenheiro, tinha um trabalho a sério, gostava de indústria. Era. E é logo esse que vão denegrir com os versos de pedofilia. Passar Logo. imagem às crianças, Claro. olha, se tiverem sucesso, é muito provável Que sejam passem pedófilos. a gostar de pedofilia. Ok. Enquanto o Dr. Alberto Queiro, o pastor, é o bonzinho. É. Não é? Gosta de ver tudo como ela é, vê a bondade das coisas, vê as coisas como elas são. O que as pessoas não sabem é o que ele fazia às ovelhas quando ele não estava a escrever O poemas. que é que ele fazia às ovelhas? O que todos os pastores fazem, não é? Que é o quê? Sexo com as ovelhas. Os pastores todos fazem sexo com ovelhas. Ó doutor, não me faça, quer dizer, eu não vou ser politicamente correto, nós estamos aqui para ser politicamente corretos, não é? Sim, mas o senhor sabe disso, é isso? Eu não sei disso, mas eu penso. Ou seja, uma pessoa decide ir para pastor. Qual é a Decide, motivação? não é? Sai da faculdade e diz... Sai da escola e diz, o meu sonho é tomar conta de ovelhas. Uhum. Ninguém diz isto. Se não tiver um benefício, que é acesso facilitado a ovelhas, para poder fazer O sexo. senhor diz isso Ó, doutora, como seja um benefício. eu não estou aqui para ser politicamente correto, Ok. mas vê mais algum benefício em ser pastor para além desse? Não. Não é salário, Sim. não é o cheiro, Sim. não é as horas que tem a acordar de madrugada e depois voltar ao final da Para tarde. ir a tentar sempre- pacentar o gado, sim. Sim. Ele tem de se distrair de alguma maneira. E distrair de alguma maneira é, então? É fazer poemas, como o Dr. Alberto Queiro, E? e nos intervalos dos poemas, quando não tem inspiração, fazer sexo com as ovelhas. Ok. Doutor, não vou ser politicamente correto. É então verdade. está-me a dizer que os cães pastores estão lá para calar as ovelhas. Sim, Ou seja, é a única função. é. Ou seja, eu não sei se há pastores que nos Os estão a cães, ouvir. então, são cúmplices desta violação coletiva de ovelhas, é isso? Não é violação, doutor. Isso é consensual? É consensual. Porque O pastor é um poligâmico de ovelhas, é isso? é o marido delas. Ok. Tem de ser, porque senão elas também... Eu não sei, eu não percebo nada de pecuária, mas dá-me ideia que a lã melhora a qualidade. De quê? A lã das ovelhas e o próprio leite das ovelhas melhora de qualidade se elas tiverem amor do seu pastor. Acho que é um bocado a função. Por caso contrário, elas iam sozinhas pastar, não precisavam que um homem estivesse com elas, não era? Uhum. Por isso, eu não quero estar aqui a difamar pastores, mas acho que se algum dos pastor nos estiver a ouvir, Uhum. ele vai confirmar esta minha ideia. Sim, vamos ligar a seguir ao... Eles têm telemóvel? Tinha aquele senhor do anúncio, não era? O anúncio da Da TMN. Telecel. Não era da TMN? Acho que é da Telecel. Então sim, Sim. é para mim. Sim, não esse é? anúncio era do Dr. Edson Sim. Ataíde, não era? Isso, as ovelhas como é que elas dizem? Cacarejam as ovelhas? Balem. As ovelhas a balirem, estão ciúmes. A perguntar, estás a falar ao telemóvel com quem? Pensar Com quem? que ele Sim. está a tentar... Atraí-las com uma humana. Ou com outro rebanho. Ou com outro rebanho, sim. Exato. Sim. Ele ser adúltero de ovelhas. É, ou seja, as ovelhas são o harém dele, não é? Ok. E elas têm todas, não têm ciúmes umas das outras, Uhum. mas se acham que ele anda com outro rebanho, têm ciúmes do outro rebanho. Ok. E é isso que torna-as unidas, porque, caso contrário, qual é a motivação de uma ovelha também estar sempre e não fugir?
As ovelhas andam sempre juntas. Elas têm que ter uma motivação qualquer para não fugirem, Sim. para andarem sozinhas. E a maneira delas estarem unidas é o amor que sentem pelo pastor delas. O senhor gostava de ser pastor? Não tenho... se quisesse comer ovelhas, claro. Mas não faz Não vê parte dos vocação planos. aí? Sim, não curto. Mas consigo perceber o lado deles. Consigo perceber. Consegue sentir empatia por pastores, é isso? Agora, o que me incomoda é que os professores de português não digam isto às crianças do 12º ano. E passam a mensagem que ser pastor é pureza e está com a natureza e não sei o quê. E depois eles vão todos para pastores e não vão para engenheiros por causa da pedofilia. Por causa da pedofilia. Por isso é melhor... não é censura. Que eles não censuraram o Dr. Fernando Pessoa. Eles melhoraram o Dr. Fernando Pessoa. É psicologia vocacional, no fundo, não é? É reorientar as crianças sonegando-lhes algumas informações. É claro, isso? Claro. Okay. Porque são crianças. Ainda não têm aquela pureza e aquela inocência. Não precisam de saber que há crianças a masturbarem adultos. Não precisam de saber Pois não. isso. É aquela informação que essas crianças não precisam de ter. Sim, não precisam. Esteve muito bem a Porta Editora, como já tinha estado bem, quando fez um livro de atividades para as meninas não se sentirem inferiores aos meninos. Ou melhor, para as meninas não quererem ser iguais aos meninos. Não é? Porque se as meninas fossem fazer as atividades de menino, iam ficar frustradas porque não iam conseguir. Iam dizer, eu não quero ser astronauta, eu não tenho capacidade. Não, a Porta Editora, graças a Deus, tem praticamente o monopólio dos manuais escolares em Portugal. Porque se houvesse concorrência à altura da Porta Editora, ainda podiam colocar em causa os ensinamentos que a Porta Editora tem para dar às crianças do nosso país. E, felizmente, eles estão a censurar estes versos do Dr. Álvaro de Campos, que é o Dr. Fernando Pessoa, spoiler alert. Mas é a versão do Dr. Fernando Pessoa com sucesso. É, exatamente. E que depois passa uma mensagem muito positiva, porque depois, na biografia do Dr. Álvaro de Campos, Sim. ele torna-se desempregado. É. E mete-se na droga, escreve o opiário, ou lá o que é. E é uma mensagem de dizer, estão a ver, podem ter sucesso, mas se tornarem desempregados vão se tornar drogados. Essa mensagem é positiva. É muito positiva. É muito positiva. E, portanto, cabe-me dizer, evitem poesia a qualquer custo. Sim. Sobretudo aquela que vos torna pedófilos. Mas a poesia que vos inspira a construir castelos e a tornarem-se engenheiros, Essa é importante. essa é importante. É. Sim. Recomendação cultural. Ou outra coisa. Doutor, que recomendação cultural é que nos traz esta semana? Festival. Um festival qual? Risórios. Risórios? Sim. Isso é um festival de quê? É um festival de arte e comédia. E porquê é que está a recomendar isso? Porque eu vou lá. Aí o doutor vai lá? Vou. O doutor agora é palhaço? Vai fazer Não. comédia? Não. Vou lá para equilibrar o cartaz. E que outros palhaços é que vão lá? Vou lá. O doutor Pedro Buxeri Mendes, Vai. o doutor Ricardo Araújo Pereira e os colegas dele do Governo Sombra, Sim, vai o Dr. Fernando Alvim fazer doutor- a prova oral. no mesmo dia do doutor. Vai. Ou seja, convém explicar, porque é para as pessoas que quiserem irem. O doutor vai estar em Albergaria, não é? É. Vai estar No Cineteatro Alba, no Cineteatro Alba, na próxima sexta-feira, dia 18. 18. E vai haver a prova oral da Antena 3 com o Dr. Fernando Alvim de tarde, e depois à noite, depois de jantar, o doutor vai fazer um espetáculo com texto novo. É um espetáculo diferente das previsões para o ano que passou. Sim. Quer que eu continue, é? Sim, sobre entretenimento. Vou falar sobre entretenimento. Vou apresentar formas de entretenimento. E o bilhete custa 4 euros, Ou 2. ou 2, ou nada, se pagarem o bilhete para o festival todo, que custa Alguns. 20 euros, penso eu. E indo ao festival todo, podem ir não só ao espetáculo do doutor, podem ir ver o stand-up comedy com o Dr. Gel e outros, podem ver o Governo Sombra, podem ver a apresentação do livro do Dr. Nuno Marco, o livro de crianças, podem ver o Dr. Pedro Buxeri Mendes, Podem ver a peça teatro do Dr. Ivo Canelas. podem ir ver um talk show ao vivo apresentado pelo Dr. Carlos Vidal, que é o organizador deste evento, Sim. que é lá da Albergaria, que ele vai fazer um talk show ao vivo com aquele ator que fez de traficante de droga, o português, como é que O ele se Dr. chama? PP Rapazote. O Dr. PP Rapazote. Sim. E há uma série de eventos que vão Dizer acontecer que neste o fim Dr. de Carlos semana. Vidal é médico. Lá está. E muito provavelmente meteu os dias a dizer que não ia trabalhar para poder estar no Provavelmente festival. ele há alguém a assinar o ponto por ele. É verdade.
E, em vez de estar a salvar vidas, está a fazer palhaçada. Sim. E a ganhar, e a dar prestígio à terra dele. É Ou um seja, empreendedor da terra. Ele prefere promover a sua terra do que salvar vidas no consultório onde ele trabalha. É de louvar. Ele também vai fazer stand-up. Ou seja, ele é um médico que não se limita a ser médico. Sim. É um médico multifacetado que Até canta. porque sabe que a profissão dele está em decadência, não é? Sim, está E, em em princípio decadência. vai E terminar. quando o Dr. António Peças tomar conta disto tudo, não vai ser necessário médicos nenhuns. É o Dr. António Peças é que vai decidir tudo. É. E, portanto, a minha sugestão cultural é virem aprender o que é o entretenimento comigo. Pode Sim. ser sexta-feira, dia 18, à noite. À noite, em Albergaria. Albergaria Cineteatro Alba. É a Albergaria nova ou velha, doutor? Acho que é velha. É velha? Esta é a velha. Sim. Mas procurem, está na internet essa informação toda. Está no ciberespaço, no site http://www.facebook.com. E se pesquisarem risórios, vão ter ao evento. Basta escreverem isso, então. É. Aquilo que disse. E provavelmente o Risórios também tem um site, mas eu agora não o tenho aqui à frente. Mas sei que o http://www.facebook.com tem essa informação disponível. Muito bem. Doutor, e que patrocínios temos para esta semana? Somos patrocinados por quem? Esta semana somos patrocinados pela Lacoste. Faz uns polos bem bonitos. É. E o que é que as pessoas têm de fazer para usarem o cupão? Têm de, se chegarem dentro de uma loja da Lacoste com um jacaré vivo na mão, oferecem-vos um polo grátis. Um polo ou 3. Sim, se levarem 3 jacarés. É, um polo por jacaré. Portanto, têm de ir caçar jacarés, têm de ser vivos. E depois, a vossa forma de pagamento, é o cupão de desconto, é entregarem um jacaré numa loja da Lacoste. E o jacaré depois fica lá na loja? Fica em stock. Ok. Sim. Então, porque eles depois são esmagados e são encolhidos para irem para os polos, como sabe. Os jacarés pequeninos dos polos Lacoste são verdadeiros? Não sabia disso. Então é isso que torna a marca genuína. É isso que distingue os polos originais da contrafação. É que nos da contrafação pegam em lagartixas, encolhem-nas e metem-nas. Aqui não. Disfarçadas de jacaré. Na Lacoste não, são jacarés mesmo verdadeiros. Sim, exatamente. Eles são metidos numa panela grande, como as lagostas, vivos, não é? Sim. São cozidos. Ficam a mirrar. Ficam ali a mirrar, até depois dão-lhes uma pincelada a verde por cima e depois pregam-nos no Tem de os alisar, não é? Sim. Por isso é que são tão caros. Claro. Então, cada polo é um jacaré. É um jacaré, ok. Eu não sabia que era um jacaré verdadeiro. Eu achava era que eles, por cada polo, matavam um jacaré. Não. Para a pessoa saber que quando comprava Também. um polo, que um jacaré tinha morrido pelo polo. Mas não sabia que o jacaré Mas estava mesmo lá. a forma das pessoas terem consciência que isso acontece por cada polo é que tem o próprio jacaré que foi morto no polo. Pronto, podem então fazer isso, ir à Lacoste e eles Portanto, no fundo, o que vocês estão a fazer é reciclagem de polos. Que é irem caçar um jacaré para apresentarem numa loja e recebem já um polo feito. Com um jacaré verdadeiro. Vocês estão a dar matéria-prima, parte da matéria-prima para o próximo polo que vai estar à venda numa loja Lacoste. Podia haver uma versão IKEA da Lacoste em que as pessoas montavam o seu próprio polo. Sim, montavam o seu próprio polo. Iam a um armazém, compravam um polo e um sem jacaré. nada, um polo sem o símbolo. E o jacaré. E depois compravam um jacaré e que vinha com uma espécie de argola em que vinha pendurado um manual de instruções. Era isso? Um manual de instruções que elas aprendiam através desse manual de instruções como dissecar o jacaré. E encolher um jacaré. Sim. Okay. E faziam, e depois no final colavam. Então era um polo, um jacaré vivo e uma latinha de guache verde, não é? Sim. Ok. E faziam o seu próprio polo da Lacoste. Muito bem. Faça o seu próprio polo. Também ideia, eu vou falar com os nossos patrocinadores para ver se eles querem fazer isso. Sim, com o Dr. René Lacoste, pessoalmente. Pode ser. Então, até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.